E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse daqui é um vídeo que vai ser gravado para ajudá-los com dicas na resolução dos exercícios complementares, unidade 4, matrizes, segundo ano do ensino médio. Legal? Antes de você começar a visualizar essas dicas, por favor, verifique a parte teórica lá no meu site, tá bom? Vocês conseguem aqui na parte de material de apoio do livro didático acessar o conteúdo respectivo do segundo ano do ensino médio e lá são indicados, né, materiais para que vocês consigam dominar a parte teórica de matrizes. Legal? De acordo com o que também for sendo aplicado na resolução dos exercícios, você pode ir acompanhando aqui com dicas desses dois canais, tá bom? Me Salva e também do Matemática em Exercícios, tá? O conteúdo é bem legal, eu revisei há pouco e vocês podem acompanhar esses vídeos que são indicados, tá bom? A partir do vídeo 7 no Me Salva e do 5 no Matemática em Exercícios, você estará estudando a próxima unidade de determinantes e sistemas lineares, certo? Depois de fazer seus registros, né, lembrando aí da visualização ativa, nós vamos para as dicas. Tudo bem? O nosso primeiro exercício é o 794. Você precisa construir a matriz C, definida por duas linhas e três colunas, tá bom? O elemento genérico é dado por C e J igual I mais J menos 2. Então, o que você precisa fazer? A primeira observação é que a sua matriz C, ela possui duas linhas e três colunas. Tá legal? Então aqui eu vou colocar. Vou aumentar um pouco a tela para ficar melhor para eu escrever aqui, certo? Então nós temos aqui essa matriz C. Deixa eu apagar aqui primeiro. Ela possui duas linhas e três colunas. O que isso significa? Que na hora que você for montá-la da forma genérica, ela vai ter duas linhas com seus elementos genéricos, eu coloquei aqui indicados pela letra C, e são também três colunas, tá bom? Três colunas e duas linhas. Bom, para a gente continuar agora, é importante indicar ali quais são os índices destes elementos. Então, esse cara que está aqui, ó, ele está na primeira linha, primeira coluna. Esse daqui está na segunda linha, primeira coluna. Esse daqui está na primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Aqui nós temos a segunda linha, segunda coluna e segunda linha, terceira coluna, certo? Como eu já disse para vocês, né, a escrita não fica das melhores porque eu estou usando aqui o touch do Chromebook. Tá legal? Mas dá para entender. Bom, o que você precisa fazer agora? Selecionar cada um desses elementos. Então, eu vou pegar aqui ó, o C11, legal? E vou fazer o cálculo dele aqui, substituindo com os valores da fórmula. Então, o que nós temos que fazer aqui com o elemento C11? Observe que, primeira coisa, pessoal, o I, nesse caso aqui, é 1. E o J também é 1. Então, você precisa fazer a substituição lá de acordo com a fórmula. Eu vou colocar aqui ó, em vermelho e verde. Então, em vermelho eu tenho o I, que nesse caso é 1, certo? Então, a fórmula aqui ó, ela é I. Depois, nós temos mais o J. E temos também um menos 2 ali que está sendo copiado, tá bom? Então, vou colocar a formulinha aqui só para a gente entender o que tem que fazer. Certo? E agora eu vou substituir, ó. O I vale 1, mais o J também vale 1, e tem o menos 2 ali, ó. 1 mais 1, 2. 2 menos 2 é 0. Ou seja, esse elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é 0. Tá bom? Depois você vai ter que fazer o quê? Pegar o próximo. O próximo elemento que eu posso escolher aqui vai ser o elemento da segunda linha, primeira coluna. Tudo bem?
Na segunda linha, primeira coluna, nós faremos o seguinte, mesma coisa, né? Substituir o I e o J. Então agora é C, 2, 1. O I agora é 2 e o J é 1. E nós temos ainda esse menos 2 aqui da fórmula. Então eu vou copiar o menos 2. 2 menos 2 é 0, né? 0 mais 1 vai dar 1. Ou eu poderia também fazer 2 mais 1, 3. 3 menos 2 também dá 1, né? Dá a mesma. Ou seja, esse elemento aqui vale 1. E você deve continuar fazendo esse procedimento, tá bom? Eu poderia depois pegar esse elemento aqui, né? Ó, ficou muito claro aqui, deixa eu pegar o mais escuro. Pegar esse elemento aqui, ó, o C12, fazer o cálculo dele aqui, certo? Você vai fazer o procedimento análogo do mesmo jeito e vai chegar no final no resultado aqui, ó. E você vai ter que começar a substituir esses resultados, né? Porque na hora que você for montar a matriz final, você vai substituir para o resultado final os números. Então, aquela matriz, aquele elemento, né, da matriz que você fez o cálculo ali na primeira linha, primeira coluna, você vai colocar aqui. O elemento da segunda linha, primeira coluna, você coloca aqui. E assim sucessivamente, como nós estamos fazendo os cálculos, certo? Substituindo os valores, ficaria assim, ó, 0 nessa posição, né, da primeira linha, primeira coluna, 1 na segunda linha, primeira coluna. O valor que você encontrasse aqui nessa posição, você colocaria na primeira linha, segunda coluna, e assim sucessivamente. Tudo bem? Com essas dicas, vocês conseguem finalizar este exercício. Agora nós vamos realizar o exercício 797. Você tem aqui matrizes definidas de forma genérica, tá? Elementos aqui A e J e B e J, tá bom? São as formulinhas dadas aqui. Elas possuem 2 linhas e 2 colunas, mas neste momento essa informação será irrelevante, tá legal? Porque ele quer ali a operação com elementos genéricos ali escolhidos, né, nas matrizes. Então o que você vai ter que fazer no item A, por exemplo? No item A, você precisa primeiro calcular quanto que é o A11. Bom, o A11, ele é definido aqui, ó, por I elevado a J. Tá bom? Ó, I elevado a J. Então, lembrando sempre, né, o primeiro índice indica o I, o segundo índice indica o J. Vou usar as mesmas cores aí do exercício anterior. Ó. E ali nós temos a relação na fórmula I elevado a J. Certo? É isso que nós vamos fazer então no exercício. Então eu vou pegar o I, que é 1, e o J, que é 1. 1 elevado a 1 vai ser 1. Aí você vai ter que fazer depois, né? Aqui, ó, nós calculamos o primeiro, tá certo? Tá indicado aqui, ó, indicar por amarelo, tá bom? O A11, que é a primeira linha, a primeira coluna, deu 1. Depois você vai ter que fazer o cálculo também do B11, certo? Vou fazer o cálculo aqui do B11, ó. Quando eu for fazer aqui o cálculo do B11, nós teremos o seguinte. Opa, deixa eu mudar aqui a caneta. B11 é igual. Novamente, né, galera? Ó, o I é 1, o J é 1, tá bom? Só que agora, no B e J, nós temos J elevado a I, tá? Então aqui é J elevado a I. Lembrando, esse é o primeiro e esse aqui é o segundo, né? O I e o J. Legal? E aí você vai pegar e substituir os valores. Ora, o J é 1, o I é 1. Nesse caso, deu a mesma coisa, né? Deu 1 também. Certo? Então, na hora que a gente for fazer aqui esse cálculo, nós concluímos que é 1 também. Legal, nós encontramos os dois valores, então nós vamos substituir. Certo? Nesse caso aqui, então, para finalizar o exercício do item A, você vai substituir. O A deu 1, o A11, né? O A11 deu 1. O B11 também deu 1. E 1 mais 1 é
2. Por isso que a resposta lá no final, né, do nosso livro de referência, você vai encontrar no item a resposta 2, certo? Os demais são análogos, você vai calcular cada um deles separadamente, substituir e fazer aí as operações solicitadas, certo? Tomem cuidado aqui no item D, porque nós temos a preferência indicada pelos parênteses. Você resolve isso primeiro para depois multiplicar pelo elemento aqui A22, que é a segunda linha, a segunda coluna. Tá legal? É assim, então, que nós fazemos o 797. O próximo exercício é o 798. Tá bom? No 798 você também tem que escrever uma matriz. É parecido com o primeiro exercício. Ela possui 2 linhas e 2 colunas, né? De acordo com o que vocês viram nos vídeos da parte teórica, certo? O que você vai fazer aqui então? Escrever a matriz genérica, tá? A matriz A, então, 2 por 2. Ela possui 2 linhas. Eu vou indicar pela letra A minúscula, né? Que está ali no exercício. A. 2 linhas e ela tem também 2 colunas. Vai ficar assim, ó. Certo? Então, o que acontece? Esse elemento aqui, ó, ele está na primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, ele está na segunda linha, primeira coluna. Esse elemento aqui está na primeira linha, segunda coluna. E esse elemento está na segunda linha, segunda coluna. Ficou horrível, tá? Mas dá para entender, né? Deixa eu tentar melhorar aqui, que ficou muito ruim. Segunda linha, segunda coluna. Beleza. Aí a definição da matriz aqui, ó, a fórmula, agora ela está um pouquinho diferente. Ela é definida por mais de uma sentença. Tem 2 sentenças. Então você, ó, pode usar uma fórmula quando o I é igual a J, e você tem que usar uma outra fórmula quando o I é diferente do J. Então você vai ter que olhar aqui, ó, nos elementos genéricos, quando que o número da linha é igual ao número da coluna, tá? E quando elas são diferentes. Eu vou marcar aqui com cores distintas para vocês saberem, ó. Nós vamos utilizar essa fórmula quando o I for igual a J. Você consegue perceber, ó, que o I é igual a J aqui na primeira linha, primeira coluna, e na segunda linha, segunda coluna, né? Ou seja, os elementos da diagonal principal que você já viu lá nos vídeos sugeridos no meu site, certo? E nós temos aqui uma outra fórmula quando o I é diferente do J. Você pode observar que isso acontece na segunda linha, primeira coluna, e na primeira linha, segunda coluna. Então você vai ter que usar essas 2 fórmulas aí, certo? Eu vou fazer o cálculo da primeira coluna para vocês, tá legal? Então, o A11, ele vai utilizar ali a primeira fórmula, porque o I é igual a J, né? O I é igual a J. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer aqui o seno de I vezes π sobre 2. Mas, nesse caso aqui, meu I vale 1. E 1 vezes o π sobre 2 vai dar π sobre 2. Certo? Pela unidade anterior, vocês lembram lá, né, que o seno de π sobre 2 radianos, que é o seno de 90 graus, ele vale 1. Ou seja, eu preciso colocar, então, no lugar do A11, que é a primeira linha, a primeira coluna, o número 1. Então, meu resultado vai ficar aqui, ó. Já encontrei o primeiro elemento aqui da minha matriz. É 1. Certo? Depois, você vai precisar fazer também os outros elementos, certo? Eu vou fazer aqui o A21 também, só para usar outra fórmula, tá bom? A21, segunda linha, primeira coluna. Como o I é diferente de J, quando o I é diferente de J, a gente vai usar a fórmula que está em amarelo, ó. É o cosseno de J vezes π. Só que o J aqui, ó, é 1. E J, que é 1 vezes π, vai dar π. E vocês também se lembram da unidade passada que cosseno de π é igual a menos 1. Ou seja, onde aparece ali o elemento A21, que é a segunda linha, primeira coluna, eu vou colocar menos 1. Aqui, então, eu vou ter o menos 1. Tá? E aí, o que vocês têm que fazer? Finalizar a segunda coluna.
tá bom? A maneira vai ser análoga, é só ver a fórmula que você precisa e lembre-se aí dos conhecimentos adquiridos nas unidades de trigonometria, certo? Vamos para o próximo exercício. No exercício número 800, nós temos que determinar os x e y reais em cada caso. Tá legal? Eu vou fazer um comentário aqui do A, eu vou fazer com vocês, o B eu explico, tá bom? E o C também eu faço uma breve revisão. Para isso, para que duas matrizes sejam iguais, de acordo com os vídeos que vocês assistiram lá, né? A igualdade de matrizes, ela precisa, primeiro, que elas tenham a mesma quantidade de linhas e colunas, acontece em todos, tá bom? Vocês podem perceber que elas são classificadas, né, como quadradas, ou seja, duas linhas e duas colunas, tá? E os números têm que ser iguais, tá? Eu vou fazer uma breve marcação aqui, só para te indicar que, por exemplo, na primeira linha, segunda coluna, eles já são iguais. Olha lá, aqui no item A, né? Na primeira linha, segunda coluna, tenho 3. No segundo membro, que é o lado direito, eu também tenho. Número 3 na primeira linha, segunda coluna. Já são iguais, certo? Além disso, aqui também, no elemento da segunda linha, primeira coluna, eles também já são iguais, ó. Então, esses aqui eu não preciso me preocupar. Eles já estão corretos, né? Eu preciso me preocupar apenas com o elemento da primeira linha, primeira coluna. X mais 1 vai ter que ser igual a quanto aqui, ó? Igual a 10, né? Certo? E eu também preciso dar uma olhada ali, ó, no elemento da segunda linha, segunda coluna. O x menos y tem que ser igual a quanto? A 2, né, galera? Então é só a parte ali em roxo e em azul que eu vou ter que me preocupar, tá bom? No item A. É isso que eu vou fazer aqui então. No item A, nós vamos nos preocupar apenas com x mais 1 igual a 10 e x menos y é igual a 2. Tá bom? Aí aqui, né, você vai resolver os valores aí, encontrar os valores de x e y para conseguir resolver o seu exercício. Vai ser bem tranquilo, né? Só você pegar esse mais 1, mandar ali para o segundo membro, 10 menos 1, você vai fazer as continhas ali, vai concluir que o x é 9, tá bom? E concluindo que o x é 9, você também vai substituir aqui, resolver a equação do primeiro grau e vai encontrar que o y vai ter que ser igual, neste caso daqui, a 7, tá? Dá uma olhada lá no final do livro, porque existe um erro nas respostas, tá bom? Para que essa resposta do livro didático, né, se eu não me engano é 6 e 4, para ela estar correta, aqui nessa partinha azul tinha que ser x mais y, tá bom? Foi algum errinho de digitação, né, na hora de colocar lá no livro, na processo de impressão, então era para ser x mais y. Se fosse x mais y aqui, a resposta do final do livro estaria correta, tá bom? Mas como é x mais 1, então as respostas têm que ser 9 e 7. E você percebe, né, que 9 mais 1 dá 10, tá correto, e 9 menos 7 dá 2, né? Lá nas respostas 6 e 4, por quê? 6 menos 4 dá 2, só que 6 mais 1 não dá 10, né? Observe que se fosse x mais y, ou seja, 6 mais 4, aí a resposta do livro estaria correta, porque seria 10 também, tá bom? Acho que então foi esse errinho que aconteceu. No B e no C, o procedimento é o mesmo, tá bom? Eu só vou marcar aqui onde você vai tomar cuidado. Aqui, por exemplo, no item B, você precisa comparar só essa parte que está em amarelo com essa parte que está em amarelo, né? Primeira linha, segunda coluna, nas duas. E também a segunda linha, primeira coluna, você tem que fazer. E aí você vai resolver um sistema linear, tá bom? Você vai resolver um sistema, conteúdo lá do 9º ano. Se tiver alguma dúvida também, é só vir aqui, ó, na revisão do ensino fundamental, tá bom? No meu site, que você consegue identificar, ó, aqui a parte dos sistemas de equação do primeiro grau, tá bom? Se você então acessar
essa sequência de vídeos aqui indicada do professor Ferreto, do Matemática Básica 2020, você vai ter um vídeo lá explicando como resolver um sistema de equações do primeiro grau, tá legal? E aí você consegue fazer o item B. E no item C, você também vai fazer algo semelhante, né? Igualando aqui o log de 16 na base x a 2 e também 2 elevado a y a 64, certo? Aqui nós temos equações exponenciais, tudo bem? A parte aqui ó, é a equação exponencial, que está em verde, e essa parte em rosa aqui é uma equação logarítmica, novamente. Se você ficar com dúvida nessa parte, você pode fazer uma revisão acessando o conteúdo do primeiro ano do ensino médio lá no meu site, tá bom? No ano passado vocês fizeram aí, né, o estudo de funções e viram lá depois da quadrática a função exponencial, tá bom? Você vê lá exemplos de equação exponencial, tem também uma sequência aqui do Ferreto, que é bem legal. Você pode relembrar esses conteúdos, propriedades da potenciação e também as funções logarítmicas, tá? Lá vai aparecer as equações logarítmicas para você revisar essa parte caso enrosque em algo, tá bom? Lembrando que se tiver dúvida, depois de tentar aqui fazer uma revisão, sem enroscar em alguma coisa, eu posso te ajudar só mandar um e-mail. Certo? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o 804. Tá legal? No 804, pessoal, vocês precisam aí resolver as equações que são dadas em cada item e determinar a matriz X. Tá? Lembrando que a matriz X ela vai ser encontrada utilizando as matrizes A e B, que já são numéricas e são dadas. Então, o que eu sugiro que você faça aqui inicialmente? Por exemplo, no item A, você vai pegar e isolar o X, tá bom? Então, você está vendo aqui ó, que A mais X é B. Você quer encontrar a matriz X, certo? É isso que ela está pedindo aqui o exercício. Para que você consiga isolar a matriz X, basta você utilizar aqui, né, o conceito de equação do primeiro grau. Então, para o x ficar isolado, eu vou simplesmente passar aquela matriz A para o outro membro da igualdade. Então, ali eu já tinha o B e vai ficar B menos A. Tá bom? E aí, quando eu fizer B menos A, eu acho a matriz X. E a operação com matrizes, vocês já também revisaram, né? Vocês aprenderam, na verdade, ali nos vídeos que eu sugiro no meu site para essa unidade. Legal? Ali você tem vídeos, né, curtos com essas explicações e também tem a matéria no PDF e outros sites indicados. Legal? Então você vai ter que fazer, né? Lembrando que na operação de subtração, assim como na adição, você vai utilizar, né, os respectivos elementos. Então, o elemento da primeira linha, primeira coluna, eu vou subtrair com o elemento da primeira linha, primeira coluna. E assim por diante. Tá legal? Eu vou fazer um desse daí, mas antes de fazer uma subtração, eu vou fazer o D com vocês, tá bom? O item D eu acho que já é legal porque eu também explico ali a multiplicação de um escalar por uma matriz. Então, usando o mesmo conceito do item A, se eu quisesse deixar aqui a matriz X, né, isolada, era só fazer ali 3B menos 2A. Tá bom? É isso que você vai fazer. Eu peguei aqui o 2A, mandei para o outro membro, né, lado direito. Aí o que acontece? Então, se você quiser achar a matriz número, quer dizer, a matriz X, você precisa fazer 3 vezes a matriz B. A matriz B está lá daqui, ó. Eu vou indicar para vocês, tá bom? Lembrando que você, para indicar a matriz, pode utilizar aqui, né, o colchete ou então parênteses, tá? Primeira coluna, 3, 6. Segunda coluna, menos 2, 0, tá? Depois, temos que fazer menos 2 vezes a matriz A. Quem que é a matriz A? A matriz A também foi dada do exercício, ó. Primeira coluna, 2 menos 1. Segunda coluna, 7, 4. Legal? E aí você vai fazer essa operação, tá? Eu sugiro que você faça
2 aqui só, vezes o que está dentro da matriz e conserve o sinal de menos, tá bom? Para não ter que trocar. Então você copia esse menos e faz só o 2 distribuindo ali nas matrizes. A mesma coisa com 3 aqui, tá certo? Você vai ter que multiplicar todos os elementos da matriz por 3. Esse daqui é o conceito de multiplicação de número real por matrizes, indicado nos vídeos lá do meu site, tá bom? Então eu já vou colocar os resultados aqui embaixo, ó, tá bom? 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes menos 2 é menos 6. Depois, 3 vezes 6 é 18 e 3 vezes 0 é 0. Pronto. Nós temos aqui a multiplicação da matriz B pelo número 3, tá certo? Então, a primeira coluna 9 e 18, segunda coluna menos 6 e 0. Na próxima matriz ali, ó, eu copiei o sinal de menos e eu vou multiplicar todos os elementos por 2, tá bom? Primeira coluna, então, vai ser 4 menos 2, tudo bem, porque eu multipliquei só por 2. E a segunda coluna, 14 e 8, certo? Esses aqui, então, foram os elementos da minha segunda coluna. E aí agora aparece aqui a subtração, ó, como eu disse para vocês, né? Que aparecer aqui também. Você sempre tem que utilizar os respectivos elementos. Então, eu vou fazer o 9 menos 4. E o resultado vai ficar aqui, ó. Depois eu vou ter que fazer o próximo, que pode ser, por exemplo, 18 menos 2. Tomem muito cuidado com os sinais, tá bom? Não se esqueça aqui que menos, com esse menos, né, eu vou alterar a operação para mais. Vai ficar 18 mais 2. E o resultado, ele vai ficar aqui, ó. Tá bom? Menos 6 menos 14. O resultado vai ficar aqui. É o elemento, né, que representa a primeira linha e a segunda coluna. E, por último, nós teremos aqui 0 menos 8. É o elemento da segunda linha, segunda coluna. Tá legal? Agora que já está aí, ó, com todas as indicações de cores, eu vou colocar os resultados, certo? Então vai ficar aqui e aqui. Nós teremos então 9 menos o 4, que vai dar 5. Tá? Na segunda linha vai ser 18 menos 2. Toma cuidado com o sinal que eu falei ali, né? 18 mais 2 vai dar 20. Na segunda coluna, menos 6 menos 14. Menos 6 menos 14 vai ser menos 20. E por último, 0 menos 8. 0 menos 8 vai dar menos 8. Tá bom? Os demais exercícios aí os demais itens, né, deste exercício, eles são análogos, tá bom? O jeito de fazer é o mesmo, certo, pessoal? No próximo vídeo eu vou continuar com os demais exercícios, certo? Faltam 5 exercícios aí. Espero que seja útil para vocês e a gente vai se falando. Qualquer coisa aí é só entrar em contato. Beleza, galera? Até mais. Valeu. Tchau, tchau.